do desenvolvimento é a questão da suspeita. A suspeita em Portugal está bastante enraizada, às vezes com razão, outras vezes sem razão, mas o que é certo é que promove, por via da suspeita, uma de duas questões. Já que se tem a fama que se tem ao proveito, não era propriamente o caminho por onde queríamos seguir, ou, para não se cair em suspeita, então não se decide. Porque, de facto, se não se decidir, não há matéria para se poder suspeitar. Ora, quer uma, a corrupção, quer outra, a não decisão, são dois fatores extremamente limitativos em termos de desenvolvimento. E por isso foi necessário encontrar métodos, procedimentos, metodologias que nos permitissem avançar e avançar com a capacidade de decidir, mas sem recair na componente de suspeita. Depois dessa base fizemos o primeiro enquadramento, em que chamamos o nosso mosaico estratégico, em que num dos vértices é o plano diretor municipal, numa ordem que não seja apenas um mero indicador de índice de pode construir ou não pode construir, mas que seja de facto um plano estratégico do ponto de vista de desenvolvimento e de preferência que se atinja um desenvolvimento sustentável. Portanto, o plano diretor municipal, a sua própria revisão, comportar um conjunto de contributos que vão muito para além da mera classificação dos solos e da mera identificação de índices de como é que esses solos podem ser construídos. Por outro lado, a agenda local 21, que já vamos desenvolver. Em terceiro lugar, os recursos humanos e financeiros, ou seja, os recursos que o município tem ao seu dispor, quer a partir dos humanos a sua valorização, e portanto não temos apenas elementos passivos, passar a ter também elementos ativos a nível do que vamos chegar à própria agenda local e depois ao orçamento participativo, e de identificar os 4 clusters que entendemos que passam o desenvolvimento de Cascais. Neste caso, o turismo, uma lógica mais lata, no sentido do estilo de vida, onde acrescenta a todas as componentes de turismo componentes, nomeadamente indústrias criativas, todas aquelas que, com uma forte componente cultural, que ao fim e ao cabo criam produtos ou serviços que concorrem para a satisfação da nossa procura turística. Também numa lógica não estrita, uma lógica mais lata, a nível de, se quisermos, a intervenção da área do bem-estar, bastante mais alargado, com a introdução também de produtos e serviços que vão para além dessa saúde básica. Outras duas, ambiente e energia, por um lado, porque hoje será uma irresponsabilidade não considerar este vetor estratégico de desenvolvimento em qualquer conselho, em qualquer sociedade que temos, e também porque, no caso do ambiente, nós temos dois fatores diferenciadores muito importantes, no nosso entender. Uma é que 1/3 do nosso território é um parque natural, está inserido em parque natural, e a outra porque 50% das nossas fronteiras são marítimas. E, portanto, Cascais, até à plataforma atlântica, é 100 vezes maior no mar do que é em terra, e, portanto, isto tem que ter também um tratamento mais cuidado. E a própria agenda local 21, onde entrava nela agora. E, portanto, enfim, isto todos nós já sabemos, portanto, de onde é que fomos beber o ensinamento e onde é que fomos aprender e situá-lo, ao fim e ao cabo, um plano de ação global de implementação local e com o impulso das próprias Nações Unidas, em que queremos desenvolver uma visão de longo prazo, embora, obviamente, com ações de curto, médio e longo prazo, trabalhando em rede e promovendo e potenciando a própria participação pública. A agenda de Cascais tem estas 4 vertentes, enfim, que não é grande novidade, mas desde o desenvolvimento económico à coesão social, aspectos de governança, de boas práticas que já estão a ser implementadas, mas que se não pretendia implementar, e obviamente a nível da sustentabilidade ambiental. Dar-vos há pouco, quando falamos de governança, falamos de suspeita, falamos de recursos financeiros e humanos. Dar uma perspectiva que esta. Cascais, em 2 anos, conseguiu estar neste momento em que mais de metade do seu orçamento global da Câmara é direcionado para investimento.
um ano e meio a dizer a palavra que os políticos menos gostam de dizer, que é não, porque obviamente a palavra sim é uma palavra muito mais fácil do que a palavra não, porque não implica um outro conjunto de explicações, mas o que permitiu foi que redirecionássemos o nosso orçamento para quebrar os desperdícios do gasto público, e Portugal tem um péssimo gasto público, de uma forma geral. Nós gastamos em coisas supérfluas, em vez de as direcionarmos para questões que de facto tenham prioridade do ponto de vista das necessidades da organização, neste caso do município, dos seus municípios, e portanto isso leva-nos também a que neste momento sejamos o único município do país que tem mutação de rating pelas 3 agências internacionais de rating, e estamos com a nota mais alta que essas agências nos atribuem, sendo certo que uma delas, pelas suas regras, já o permitem, temos uma nota de rating superior à própria República Portuguesa. Portanto, isso dá-nos também uma outra consistência quando começamos depois a falar a nível de intervenção e a nível de orçamentos participativos. Também em aspectos de governança, fundamental para nós, hoje, tudo o que é o plano, tudo o que é, de uma forma global, toda a informação existente na Câmara está aberta ao público, portanto, basta saber, ter capacidade para aceder à internet e saber português, porque é a única língua que lá temos, mas enfim, mas já é suficiente para ter acesso a tudo o que eu tenho enquanto Vice-Presidente da Câmara. E eu costumo dizer há pouco esta referência porque, de facto, a questão da suspeita e deste antídoto que é a participação, ainda há pouco ouvíamos isso aqui, eu antigamente apresentava-me como fundamental administrador de empresas. E as pessoas não tinham noção nenhuma, nem porventura até competências próprias para avaliar se eu era um bom administrador de empresas ou um mau administrador de empresas, mas socialmente eu era reconhecido como um elemento válido para a sociedade. Hoje, quando me apresento, digo às carreiras, político, autarca e calculador do urbanismo. Ora, nas vossas mentes, como em qualquer, na generalidade das mentes de muitos portugueses, um político, autarca, calculador do urbanismo, não é necessariamente uma coisa que gostemos de ter no filho nosso com estes atributos. E, portanto, nesta base, e como, enfim, o que herdei também de meus pais foi que o bom nome é um dos nossos principais patrimónios, há que atenuar todo esse conjunto de situações. E, portanto, hoje eu tenho o urbanismo, mas também tenho o ambiente, tenho, entre outros flores, a juventude, enfim, muitos outros, a qualificação dos bairros de género ilegal, mas, de facto, hoje, por exemplo, o urbanismo está acessível na internet a todos quanto queiram acompanhar o que é que estamos a fazer. E, portanto, a responsabilização da decisão, seja ela do promotor, seja ela do técnico promotor, mas também seja ela do técnico interno da Câmara, seja ela minha, como sou quem põe a assinatura final, está as responsabilidades perfeitamente identificadas e assumidas.